Olá pessoal, graça e paz. 2023 é o ano da sua, da minha, da nossa colheita. Graças a Deus. Semeie, semeie, semeie. Plante, 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 você colherá. Estamos ungindo, nessa 7ª semana, o coração. Tudo que nós ungimos é importante, mas o coração, eu diria que é aquele que nós temos que ter a maior preocupação. E vou dizer por quê. Vou explicar por quê. Aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em Jeremias 17, versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu tenho uma preocupação muito grande com o coração. Quer dizer, a Bíblia também tem, né? Eu acredito que o Espírito de Deus em mim é que me desperta essa preocupação. Por quê, gente? Quando eu falo de coração, eu falo de emoção, sentimento, desejo, vontades. Às vezes a gente acha que algo é bom, sente que é bom e não é. Às vezes, um prazer, alguns minutos de prazer, podem trazer consequências terríveis por anos. Eu vou comparar o coração a um animal. Me permitam fazer a comparação. Então, se o coração fosse um cachorrinho, um cachorro, olha a comparação. O coração, ele não é um shih tzu. Eu tenho um shih tzu. Eu não, minha esposa, né? Minha esposa e meu filho. Tem uma cachorrinha em casa, da raça shih tzu. Ela anda dentro de casa. Sabe, o que ela pode fazer de prejudicial? Ela pode fazer as necessidades dela fora do lugar. E isso vai trazer dano? Vai, tem que limpar. Eu mesmo não gosto disso de jeito nenhum, né? O xixizinho no tapete, a necessidade na sala, mas aí vai e limpa, né? Agora, quem tem um pitbull, né? E não estou aqui para dizer se isso é bom ou se é ruim, mas eu sei que tem que ter um cuidado diferente. Né? Dizem que às vezes quem fala que pitbull é dócil, não sei, diz que depende do dono, depende da forma como ele é criado, tudo bem, é isso mesmo, deve ser isso mesmo, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Às vezes a gente ouve falar de danos que um cachorro desse provoca, que chega a ferir gravemente crianças, idosos, chega a matar. Então, se o shih tzu lá de casa, a cachorrinha lá de casa, ela fizer uma arte, ela ficar estressada com os fogos de artifício, ela vai fazer o quê? Ela vai sujar a casa. Vai lá e limpa, fazer o quê? Né? Os danos são reversíveis e pequenos. Agora, quem tem um cachorrão desse, quem tem um pitbull, opa, aí ele tem que tomar outro cuidado. Não vai criar do mesmo jeito. Não vai sair na rua solto, é coleira, é focinheira. Não pode tem que se preocupar com o portão na hora de sair de carro, na hora de entrar de carro. Né? O cachorro não pode escapar pela brecha do portão, correr para a rua para brigar com outros cães ou até mesmo agredir alguém. Bem, a questão aqui é o seguinte. Você tem uma preocupação com o cachorrinho doméstico, com o shih tzu, ou outro desse tipo, desse porte. E diferente com outro. Tem pessoas que têm outros tipos de bichos de estimação. Tem gente que tem feras como leões, tigres, répteis como cobras, enfim. O coração, se ele fosse um cachorro, ele não seria um shih tzu, viu? Ele não seria um shih tzu.
Não sei se você entende onde eu quero chegar. Ele não seria um shih tzu. Não dá para deixar solto, não. Ai, fiz uma besteira, vou lá e passo um paninho e limpa. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Não. Tem coisas que sim, tem coisas que não. Não se trata de fazer o xixizinho fora do lugar, não. Que o coração, e a Bíblia está falando, o bicho é feio, meu. O negócio pode ser feio. O coração tem que estar na coleira, na focinheira, na rédea curta. Quantas vezes pessoas dominadas pelo desejo, pela vontade, pela ansiedade, isso é coisa de coração, fazem besteira, fazem loucuras. Pessoas, às vezes, de bem, pais de família, homens e mulheres, trabalhadores, no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de raiva, perdem a cabeça e falam algo, fazem algo que chega a ser até irreversível. Quantas vezes um pai de família sai para trabalhar, gente do bem, gente boa, mas sei lá, está estressado, está muito preocupado, e aí, numa discussão de trânsito, vaga de estacionamento, uma besteira aí no trânsito, um fechou o outro, ou sei lá, colidiu, e aí a pessoa tem uma reação desproporcional e acaba fazendo algo lesionando gravemente ou até matando outra pessoa, ou isso acontecendo na vida dela. Aí sim, todo mundo vai chorar, era uma pessoa boa, era uma pessoa que todo mundo gostava, era isso, era aquilo, eu não tenho dúvida disso, mas perdeu a cabeça. Se deixou levar. E desse mal todo mundo sofre. Seja com sentimentos de angústia, de tristeza, de preocupação, de ansiedade, dor da traição, dor do abandono, medo, insegurança. Seja a raiva, o ódio, a ira, a cólera, seja ou o outro lado, né? O desejo de diversão, a diversão, né? Em nome da diversão, da alegria, festas, danças, loucuras de amor, loucuras com moto, loucuras com carro, às vezes atitudes radicais sem a devida segurança. E aí, a pessoa boa, muitas vezes jovens, com futuro promissor pela frente, põe tudo a perder, o desejo do coração. Caem nas ciladas de usar drogas, se envolve com gente errada, com sexo ilícito. Quantos bebês foram gerados, quantas gravidez aconteceram por um momento, quantas famílias foram destruídas porque o marido pulou a cerca, porque a esposa foi seduzida por outro homem. Quantas famílias destruídas porque o jovem, o adolescente se envolveu com a amizade errada. Ei, não brinca com o coração não, isso é perigoso demais. O que eu faço então? Hebreus 4:12, vamos lá, a receita está aqui, quer ver? Eu anotei aqui, a receita está aqui. Pois a palavra de Deus, vou repetir, a palavra de Deus, a palavra da televisão, a palavra do A, do B, não é nem a minha, pastor, não. Ah, eu sou bispo. Não, é a palavra de Deus, não é a minha, não. É viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Tá aí. O que eu faço? Plante a palavra de Deus. Ela é a única capaz, eficaz, para discernir os pensamentos, os desejos, as intenções do coração. Só ela é a nossa única chance. Eu quero lembrá-lo alguns exemplos assim do que eu estou dizendo. Na Bíblia. Você tem outros tantos ao seu redor que acontecem no dia a dia das pessoas hoje, no trabalho, na escola, etc. Mas eu vou pegar alguns da Bíblia. Sansão, lembra do Sansão?
Lembra de Sansão? Havia uma lei na época de Sansão que um judeu devia se relacionar, se casar apenas com pessoas do próprio povo. Não, eu quero uma filisteia. O pai de Sansão disse a ele: filho, não tem mulher no meio do nosso povo? Você tem que ir lá se apaixonar por uma mulher dos filisteus. É ela que eu quero, ela que me agrada. Antigamente não era o filho que ia pegar a esposa, era o pai, né? Que ia e trazia a esposa para o seu filho. Essa era a tarefa do pai. É ela que eu quero. Aí acabou se envolvendo com uma mulher filisteia, no final nem ficou com ela. Nem ficou com ela. Ela acabou, foi assassinada. Ela acabou, foi assassinada pelo seu próprio povo. E começou aí com esse amorzinho louco. Devia ter ouvido a palavra de Deus. Parou por aí não. Um homem usado pelo Espírito Santo, de uma força sobrenatural, começou a se relacionar com prostitutas, começou a se envolver com isso. Aí depois foi parar lá com a Dalila, que você sabe. A Dalila, por quem ele se apaixonou, olha o coração, olha a paixão. Ah, se você me ama, conta o seu segredo. Aí ele inventou uma história lá. Ah, se me amarrarem com cordas úmidas, não sei o quê, 7 cordas, eu vou perder minha força. Ela vai amar. Sansão, os filisteus estão no quarto aqui, estava mesmo escondido. Vieram te prender. Arrebentava aquilo. Aí ela continuava. Ah, você não me ama, você me fez de boba. Conversinha, hein? E se ele tivesse contado o segredo mesmo? Aí o bobão vai brincar, né? Brincar com coisa séria. Ah, se me amarrarem com 7 cordas novas, ela amarrou. Aí ele arrebentava. Os filisteus, ele dormia, né? No colo dela. Passava a noite lá, dormia, sei lá o que ela colocava na bebida dele. Ou sono da negligência, viu? Colocar aí. Olha os filisteus, ele arrebentava as cordas como se fosse fio de estopa queimado. Você me fez de boba, aí vai. Ah, se tecerem as minhas tranças, 7 tranças com fio de tear, não sei que jeito. E aí ela vai e faz. Diz a Bíblia que ela o importunava dia após dia a ponto dele sentir desejo de morrer. Porque ele queria contar, mas não podia contar. Ele queria contar, mas não podia contar. E vai brincando. Aí inventa uma história aqui, inventa outra história ali, e brinca aqui. Gente, quem brinca com coisa séria, não dá pra brincar com essas coisas, não. Uma hora ele não aguentou, ele botou pra fora, desabafou. É o seguinte, eu sou nazireu e não pode passar navalha na minha cabeça. Dito e feito. Cortou o cabelo dele, deu no que deu. Foi preso, humilhado, subjugado, furado seus olhos, a casa caiu. Eu devia ter feito como José, que também foi seduzido, que também foi tentado por uma mulher. Mas José, lá em Gênesis, disse o seguinte: eu jamais faria uma coisa dessa. Eu não cometeria uma perversidade dessa contra o meu senhor e pecaria contra Deus desse jeito. E aí diz que embora a mulher de Potifar o provocasse, dia após dia, ele fugia dela, procurava se afastar dela e não se aproximava dela. Ela entrava por uma porta e ele saía pela outra, porque não dá para brincar com essas coisas. O Sansão ficou brincando, deu no que deu. O José não, ele começou a fugir e não caiu nessa tentação. Gente, tem muita coisa aí que dá para contar. Dá para falar do Davi, dá para falar do Aminon, dá para falar do Absalão. Tem muita coisa para contar. Sabe, de gente com futuro promissor, de gente abençoada, que foi dominada pelo lado cinzento do coração. E aí, fez besteira. Cai nessa não. Não pensa que o teu coração é diferente, o meu não é. O que nós fazemos? Plantamos a palavra de Deus e fugimos da aparência do mal. E vai dar tudo certo. Cuidado com a ansiedade, cuidado com os desejos, cai nessa não. Plante a palavra de Deus e viva abençoado em nome de Jesus. Só a palavra de Deus para discernir, só Ele para nos livrar. Senhor, obrigado por essa palavra. Fale, continue falando aos corações, abençoando a vida das pessoas, para que elas desfrutem. Sabe, tem um autocontrole. Controlem as suas emoções. Deixe o coração na coleira, na focinheira, na rédea curta. E façam isso através da palavra de Deus. Palavra, para que essa doença incurável ela não se manifeste nos nossos corações. Eu repreendo todo o mal que já foi causado
De repente já causou, né? Às vezes já falou, não tem como voltar atrás. Já fez, não tem como voltar atrás. Mas que o Senhor ajude a sair da encrenca e nunca mais se meter nela. Eu tomo posse de uma vida bem-sucedida, à luz da palavra de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor daqui para frente, na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? No Salmo 64 diz assim: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Fala com Deus. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão dos malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos e pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Deixa o teu coração na rédea curta e que você tenha um final de julho glorioso. E envia teus testemunhos, que eu quero muito me alegrar com as vitórias desse propósito. Deus abençoe, graça e paz.